Hoje, então, quinta-feira, Semana Santa, tempo forte de oração para a nossa vida de fé. Hoje, dia 1º de abril. 1º de abril, quinta-feira, a quaresma encerra hoje e começa o chamado Tríduo Pascal. Com a celebração de hoje, do lava-pés, chamada missa ou celebração do lava-pés, encerra-se a quaresma e começa o chamado Tríduo Pascal, quinta, sexta e sábado. E no domingo, a Páscoa. A palavra de Deus é palavra de vida eterna para nós. É lâmpada para os nossos pés. Fortalece a nossa fé. E hoje um texto belíssimo. Jesus vai dar um exemplo de vida que para nós talvez seja um texto mais difícil de viver. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 13, vai falar do lava-pés. Olha o que o texto nos diz. Estavam tomando a ceia. Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramando água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugando-os com a toalha que ele estava na cintura. Quando chegou a vez de Pedro, Pedro disse: Senhor, tu me lava os pés? Jesus falou assim: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Pedro disse: tu nunca me lavarás os pés. Jesus falou: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Aí Pedro empolga e diz: Senhor, então lava não somente os pés, mas também a cabeça, as mãos. Deus fala: não, todos vós estáis limpos, mas não todos. E depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Também vós deveis lavar os pés uns dos outros. E termina o texto dizendo, Jesus dizendo: dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Olha que texto belíssimo. O que nós temos que aprender hoje, nesta quinta-feira de Semana Santa, com esse texto? Jesus, ele é mestre e senhor. Mestre e senhor. Vocês me chamam de mestre e senhor, pois dizem bem, pois eu sou. Jesus levantou-se da mesa, tomou o manto e começou a derramar água da bacia nos pés dos discípulos e enxugar com a toalha, lavando os pés do discípulo. O mestre, o senhor, lavando os pés. Pedro tem uma mentalidade de hierarquia. Pedro tem uma mentalidade de hierarquia. O Senhor nunca deve lavar o pé de um escravo. A toalha é o instrumento do escravo. A bacia é o instrumento do escravo. Quando o Senhor chegava da rua, quando o Senhor chegava de onde ele estivesse, o escravo pegava a toalha, pegava a bacia, colocava água na bacia e lavava os pés do Senhor, do Senhor dele. O escravo lavava o pé do seu Senhor. Aqui Jesus, ele está fazendo o papel de escravo. É o Senhor fazendo o papel de escravo. Ou seja, é uma inversão. Jesus está invertendo as coisas. Na cabeça de Pedro, isso nunca pode acontecer. Na cabeça de Pedro, um senhor e mestre nunca deve lavar os pés de um escravo. Nunca. É a hierarquia da sociedade. A sociedade, ela é organizada assim, de maneira hierárquica. Aqueles que são mestres, senhores que têm poder econômico, poder político, né? Poder que tem status, eles nunca devem fazer aquilo que o da classe inferior faz. Olha como o texto é beleza. Jesus, ele é fantástico. Jesus está dando um exemplo aqui para nós de mudança de vida. Eu sou mestre e senhor e eu vos lavei os pés. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa. Jesus se levantou, voltou para o mesmo lugar
e continuou sendo mestre e senhor. Ele se faz de escravo, ele faz aquilo que é próprio de um escravo, a humildade, e depois ele volta e senta de novo e começa a pregar para os discípulos de novo. Aquele que é senhor e mestre, que tem poder, status, que tem economia, poder político, ele pode sim ser um servidor, ele pode sim ter prática de humildade se ele for transformado pelo evangelho sem deixar de ser mestre e senhor. Mas tem gente que tem orgulho, autossuficiência, autoprepotência. Isso eu não faço, isso eu não vivo. E Jesus fala, olha, aqui não, meu amigo, aqui é diferente. Você quer me seguir? Dei-vos o exemplo. Vai e faça a mesma coisa. Mas não é agora pegar a bacinha e lavar os pés, não. Aqui tem um sentido, tem uma interpretação, tem um significado mais profundo. Ou seja, não queira ser melhor do que o outro. Ali na celebração, o sacerdote vai lá, lava o pé de 12 pessoas ali, todo ano faz isso, mas é só encenação. É só encenação. Na verdade, o que Jesus quer é que nós não tenhamos prepotência, que nós não devemos ser melhor do que os outros. Não querer ser melhor do que os outros, estar acima do outro. Na igreja, ou seja, discípulos de Cristo, têm que viver o evangelho e o que amar uns aos outros, estar a serviço uns dos outros. Não importa o cargo, tem gente aí que só porque tem um pouco de dinheiro, tem um cargozinho aí, já acha que é melhor do que os outros. Já quer humilhar os outros. Jesus está ensinando hoje, nesse dia, último ato dele aqui na Semana Santa, aqui com os discípulos, humildade. É o que Jesus espera de nós. Somos um povo de Deus, somos um povo abençoado. Que Deus te abençoe mais nesse dia de quinta-feira. Que Deus nos abençoe. Amém.